seja o santo nome do Senhor. No domingo, o presbítero Eduardo, ele pregou em Mateus 9, 18 ao 22. Hoje nós vamos mudar. Hoje nós vamos pregar em Mateus 6, do versículo 25 ao 34. Mas antes de dar início à palavra, eu gostaria de estar lendo algo que o autor, nosso pastor Joel Estevanato, colocou aqui para nós, no VIP, Pensamentos, que está em Romanos 10, 17, que diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu gostei muito do comentário que ele colocou aqui, e diz assim, não se dê a ouvir qualquer mensagem, mas empreste seus ouvidos, mente e atenção para a mensagem que sai da palavra de Deus. Se você ficar ouvindo muitas notícias trágicas e negativistas que existem na mídia, a tendência é ser dominado por um espírito de medo e de morte. Ouça e creia na palavra de Deus, e ela vai produzir vida em seu interior. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por isso que Paulo, quando ele escreve à igreja de Colosso, aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer para nós pensarmos nas coisas que são do alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Amém? Vamos lá, em Mateus 6, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aleluia. Podeis assentar? Glórias sejam dadas ao santo nome do Senhor. E o interessante é que quando a gente lê a palavra do Senhor, sempre tem um versículo, sempre tem uma palavra que chama mais atenção para nós. E quando eu estava lendo esta passagem, o que me chamou a atenção é o versículo 32, no qual Jesus que está falando. Ele diz: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ousadia pela fé. E o interessante, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, quando comecei a caminhada na fé,
Jesus está dizendo que o nosso Pai Celestial, Ele sabe daquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. E o salmista no Salmo 139 também vai dizer para nós que antes que a nossa palavra saia dos nossos lábios, o Senhor já sabe o que nós precisamos, o que nós vamos pedir. E às vezes por causa disso, porque a palavra diz isso, nós não entendemos, não compreendemos muitas vezes, principalmente assim que nós chegamos do mundo, assim que nós chegamos até Jesus Cristo, assim que nós nos convertemos e nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós não entendemos por quê. Nós temos que orar. Se a palavra diz que Ele já sabe o que nós precisamos, Ele já sabe o que nós necessitamos, e é Ele que tem cuidado de nós. E às vezes nós não entendemos, se Ele já sabe, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, se Ele já sabe todas as coisas, por que eu necessito pedir, eu necessito orar para que alguma coisa aconteça? O interessante é que a palavra do Senhor vai nos falar, no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Vai dizer para nós que a terra é do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas o interessante é que quando nós vamos ao Salmo 115, versículo 16, vai dizer para nós que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos do homem. Aleluia, aleluia. A terra é do Senhor, mas segundo o salmista, Ele deu para que nós cuidássemos da terra. Ou seja, segundo a palavra de Deus, Ele arrendou para nós a terra, para os habitantes da terra, para os homens. E porque Ele arrendou a terra para nós, Ele não pode fazer nada nesta terra sem que Ele seja convidado a fazer, ainda que a terra seja dele. É como se nós tivéssemos uma casa e nós alugássemos esta casa. A casa nos pertence, é nossa, mas eu não posso mais adentrar aquela casa a hora que eu quiser, de qualquer jeito. Por quê? Porque existe pessoas morando lá. E eu só posso ir àquela casa e fazer alguma coisa por ela se eu for convidado. E assim é com Deus. A terra é dele, mas diz a palavra que ele deu ao homem para que o homem cuidasse. Por isso que ele vai dizer na sua palavra que ao homem está determinado mover todas as coisas na terra. Ele dá poder ao homem sobre as aves, sobre os animais, sobre os répteis, sobre os peixes. Ele dá poder ao homem por quê? Porque ele criou a terra para que o homem habitasse nela. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, e é do alto que vem o nosso socorro, Ele pode vir sim em nosso socorro naquele momento, porque Ele sabe todas as coisas, mas os anjos não sabem, o diabo não sabe, os demônios não sabem. O Senhor sabe o que está no meu e no teu coração. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. A gente vai ver isso quando Ele pede a Abrão o seu filho. A gente vai ver que no momento que Abrão vai sacrificar o seu filho, um anjo vai falar para ele: basta, agora sei que temes e ama a Deus. Os anjos não sabem, os demônios não sabem, mas Deus sabe o que está no meu e no teu coração. É por isso que nós precisamos verbalizar, colocar para fora aquilo que está dentro do nosso coração, a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos, mesmo ele já sabendo de tudo. Mas o mundo espiritual se move, os anjos, os demônios não sabem, mas ele sabe todas as coisas, e conforme aquilo que nós colocamos diante dele, ele se move em nosso favor. Porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos.
Aleluia. É por isso que nós precisamos e devemos orar, colocar sempre diante do Senhor, como disse Paulo, todas as nossas petições, todos os nossos sentimentos, colocando diante dele, pedindo para que ele entre com providência, com provisão, com cura, com libertação, para que as pessoas possam encontrar em Cristo Jesus a salvação, consequentemente, a vida eterna. Aleluia. E quando eu estava lendo ousadia pela fé, o Senhor me fez lembrar de alguém que era ousado, de alguém que foi chamado por Ele, e pense num crente ousado. Vamos falar hoje um pouco sobre Pedro, falar um pouco sobre a vida de Pedro. A palavra do Senhor diz aqui para nós que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E às vezes nós questionamos a palavra, será que é desta forma mesmo? Será que é assim mesmo? Será que se eu buscar o reino primeiro, as outras coisas vão acontecer? E eu costumo dizer que Jesus Cristo, Ele nunca vai pedir para você fazer algo que Ele não tenha feito primeiro. Ele primeiro faz, Ele primeiro dá o exemplo, e depois Ele diz para você, vai e faz. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que certa vez Jesus Cristo vai à casa de Pedro, e chegando lá, a sua sogra estava enferma, e diz a palavra do Senhor que ele toca na sogra de Pedro, e ela fica curada, e logo ela já está servindo eles, e o pessoal fica sabendo que Jesus Cristo está naquela casa, e começam a trazer os enfermos, e diz a palavra do Senhor, que ele curou a todos. E quando vai chegando a noite, quando vai passando o tempo, de repente, Pedro, que era pescador, sai para a lida, sai para pescar. É o seu ofício, é o seu trabalho, é o seu ganha-pão. Até aí está tudo correto. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, Ele vai ao monte orar. E diz a palavra do Senhor que pela manhã, depois da oração, e aquele que ora está buscando o reino de Deus, diz a palavra do Senhor que ele desce do monte, e ele vai até a beira da praia, e chegando lá, a multidão, sabendo que é ele, começa a apertá-lo, e ele olha, e eis que está Pedro lavando as redes, passou a noite pescando, está lavando a rede, e de repente o Senhor fala para ele, posso usar o teu barco? Você poderia afastar um pouco da terra, para que eu possa pregar o reino de Deus? E Pedro faz isso, e Jesus Cristo vai pregando a palavra do Senhor, aos ouvidos daqueles que ali estavam, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, e vai pregando, e quando ele termina de ministrar a palavra do Senhor, aos ouvidos daqueles que ali estavam, ele olha para Pedro e diz, faça ao mar alto, e vamos pescar. E Pedro naquele momento, eu creio que ele toma um susto, porque Pedro é pescador desde criança. Pedro sabe que de dia, normalmente a pescaria, quando acontece, ela é mais fraca, porque à noite estão os melhores peixes, os peixes maiores estão à noite, na madrugada. Mas Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, pesquei a noite toda, não pescamos nada, mas sob a tua palavra eu vou. Era um homem ousado pela fé, e ele vai com o barco, provavelmente remando, e solta as redes, mas diz a palavra do Senhor que quando ele solta a rede, enche de tanto peixe, que quase o barco dele vai a pique. Ele chama João, Tiago, que estão com outro barco próximo, para se chegarem, e eles começam a colher os peixes, e os dois barcos quase vão a pique. E quando Pedro entende o que está acontecendo realmente naquele momento, diz a palavra do Senhor que ele se ajoelha diante de Jesus, e diz para Jesus, aparta-te de mim, porque sou um pecador. Mas Jesus Cristo provavelmente
deve ter falado para ele: eu não vim chamar justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. E diz a palavra do Senhor que quando eles chegaram em terra, eles largaram tudo e seguiram a Jesus Cristo. E seguiram a Jesus Cristo, deixando tudo para trás, deixando o seu passado para trás. Agora eles iam começar uma nova vida com Cristo Jesus. E diz a palavra do Senhor que Pedro começa a andar com Jesus. E logo, logo diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo, capítulo 6, vai falar assim: aconteceu que naqueles dias subiu o monte a orar, e passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, e Simão, ao qual também chamou Pedro e André. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o interessante é que a gente vai ver agora a caminhada de Pedro junto com Jesus. Jesus os andava e Pedro seguia Jesus Cristo. A gente vai ver em Marcos 6 a primeira multiplicação dos pães, dos 5 pães e 2 peixinhos, e Pedro estava ali. Pedro estava com Jesus. E o interessante é que quando Jesus despede aquelas pessoas, ele fala para os seus discípulos: olha, agora entra no barco e atravessa para Genezaré. E enquanto eles atravessam, diz a palavra do Senhor, que tendo despedido, foi ao monte orar. Então Jesus Cristo é o nosso exemplo. Mesmo sendo filho de Deus, era um homem de oração, estava constantemente orando ao Senhor, ou seja, conversando com o Pai, constantemente em comunhão com o Pai. E o interessante é que quando ele cura o surdo e o gago em Decápolis, Pedro está com ele. Pedro está andando com Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E de repente Jesus Cristo, ele passa por Cesareia e pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros um profeta. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E diz a palavra do Senhor que Pedro responde. Pedro era ousado pela fé. E Pedro lhe disse: tu és o Cristo, louvado seja o santo nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que conforme Pedro vai caminhando com Jesus, ele vai ficando mais próximo de Jesus, com mais comunhão com Jesus. E diz a palavra do Senhor que certa feita, Jesus pega Pedro, Tiago e João e os leva em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornou-se resplandecente em extremo branca. E apareceu-lhe Elias e Moisés, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: mestre, é bom que estejamos aqui, façamos 3 cabanas, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E nesse mesmo momento desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouve. Assim como Pedro, Tiago e João ouviram a voz do Senhor, nós estamos aqui hoje porque nós também ouvimos a voz do Senhor, e nós sabemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que conforme Pedro vai andando com Jesus, coisas vão acontecendo. E certa vez o Senhor está no monte orando, os seus discípulos estão ao pé do monte, e de repente chegam os escribas, os fariseus, e chega um pai com um filho lunático, com um filho doido. Hoje nós poderíamos falar esquizofrênico, e pede aos discípulos de Jesus para que o libertem, para que o curem. E eles tentaram de toda forma expulsar aquele demônio que estava naquela criança, libertar aquela criança, e nada conseguiam. E de repente o Senhor está descendo, e o Senhor vê aquela aglomeração, e o Senhor vê o que está acontecendo, e ele pergunta aos escribas:
que vocês estão fazendo? E os escribas falam: não, não somos nós. É que um pai trouxe um filho que está assim, 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 e os teus discípulos não conseguiram libertar este jovem. E Jesus Cristo olha para eles e diz: até quando estarei convosco? Raça de incrédulos, até quando estarei convosco? E pede para que traga o menino, e de repente vem o pai do menino e fala para ele, e ele pergunta para o pai do menino: desde quando acontece isso? Ele fala: olha, desde a sua mocidade. Uma hora jogam ele no fogo, outra hora jogam ele na água, tentam matar de todas as formas. Por isso eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Tu podes? E Jesus olha para ele e diz: como é que é? Tu podes. Tudo é possível àquele que crê. E aquele pai naquele momento se arrependeu, olhou para Jesus e disse: Senhor, aumenta a minha fé, perdoa a minha incredulidade. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem, quando é colocado diante de Jesus, ele é curado, ele é liberto por Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui. Nós também fomos curados por Ele. Nós também fomos libertos por Ele. Nós fomos curados da enfermidade que se chama pecado. Diz a palavra do Senhor que Ele nos libertou, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho da luz, para o reino da luz. Nós fomos tocados por Ele. E de repente a palavra do Senhor vai falar para nós que, chegando em casa, eles vão perguntar para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E o Senhor vai dizer para eles: olha, certa casta não sai com nenhuma outra coisa, a não ser com oração e jejum. Aí dá a entender para nós que eles estavam com Jesus, mas não eram homens de oração. Eles não viviam em constante oração. Eles viviam da oração de Jesus. Porque a gente vai ver em Lucas 5:33, os discípulos de João conversando com Jesus e disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, e os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Mas quando o esposo for tirado, aí sim, eles orarão e jejuarão. Por isso que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, quando a gente vai em Lucas 11, vai dizer assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então dá para a gente perceber pela palavra do Senhor que eles ainda não eram homens de oração. Andavam com Jesus, estavam com Jesus, participaram dos milagres ali, viram Jesus operar maravilhas, mas eles mesmos ainda não eram homens de oração. Por isso eles não conseguiram expulsar aqueles demônios daquele jovem. E de repente, Jesus começa a falar da sua partida. E ele conversa com Pedro. E Pedro pergunta para ele: Senhor, para onde vais? E Jesus lhe responde: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. E disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Pedro era ousado pela fé. E de repente ele fala para Jesus: por ti darei a minha vida. E respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo,
que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. E diz a palavra do Senhor para nós, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele sai para o Getsêmen, e de repente, quando chegam os guardas para prendê-lo, diz a palavra do Senhor que todos o abandonaram, todos o deixaram. Até Pedro, aquele que era ousado pela fé, de repente corre e deixa o mestre sozinho. E diz a palavra do Senhor que quando o mestre é levado até a casa de Caifás, e ali começa o julgamento de Jesus Cristo, diz que Pedro vai até lá. E alguém diz, você não é um galileu, não é um deles? E Pedro nega. E alguém fala, eu não te vi junto com eles. E Pedro nega. Diz a palavra do Senhor que Pedro chega até a blasfemar. Mas quando Pedro cai em si, a palavra também vai dizer para nós, que ele saindo para fora, ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Ou seja, ele negou, conforme a palavra do Senhor tinha dito para ele. Mas quando caiu em si, a palavra diz que ele se arrepende e chora amargamente. E 3 dias vão se passar, e nós sabemos que ao 3º dia, ele ressuscitou. Ele está vivo, ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Aleluia. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã melhor, no amanhã nosso há esperança, porque a nossa esperança, ela vive, a nossa esperança é Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E talvez Pedro pensou que naquele momento o seu ministério tinha acabado. Talvez Pedro pensou naquele momento, olha, para mim não tem mais jeito. Eu neguei o mestre, eu andei com ele, eu vi o mestre operando maravilhas, como eu pude negar o mestre, mas negou. E diz a palavra do Senhor que o tempo vai passando, recebe-se notícia que Jesus Cristo está aparecendo a alguns, e diz a palavra do Senhor que por 40 dias o Senhor ainda anda sobre a terra. E num desses 40 dias, a palavra vai dizer para nós que Pedro abandona o Senhor de vez. A palavra vai dizer para nós que Pedro, porque era pescador, agora intenta voltar à sua profissão antiga. E diz a palavra do Senhor que quando ele conversa com alguns dos discípulos, eles também concordam. E eles seguem a Pedro, e eles vão novamente para o mar pescar, voltar à vida que tinham antes de conhecer a Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós que eles passam novamente uma noite inteira pescando. E pela manhã, quando eles estão chegando perto da praia com o seu barco, alguém está esperando por eles. E diz a palavra do Senhor que esse alguém é nada menos que Jesus Cristo. E Jesus pergunta para eles: filhos, tendes o que comer? E Pedro grita do barco: Senhor, não pescamos nada. A noite toda, nada, Senhor, não saiu nada. E de repente, Jesus fala para eles: olha, arreia a rede ao lado direito. E diz a palavra do Senhor que quando eles descem aquela rede, para surpresa de todos, um cardume de peixe, era tanto peixe que engata naquela rede, que João, o apóstolo do amor, diz para Pedro: é o mestre, é o mestre. Aquele que viveu os milagres de Cristo jamais esquece. Ainda que tenha abandonado, ainda que tenha se ausentado, quando vê o operar de Cristo, sabe que é Jesus. E Pedro reconheceu:
Pedro, reconhecendo que era Jesus, diz a palavra do Senhor que ele se veste, ele pula do barco, porque ele era usado pela fé, e ele vai ao encontro do Senhor. E diz a palavra do Senhor que quando eles descem, tinha naquela rede 153 peixes grandes. Mas quando eles chegam na areia, quando eles se dão conta, Jesus Cristo já estava com a mesa posta, já tinha pão e peixe para os seus discípulos. Porque a palavra do Senhor diz que é Ele que cuida de nós, aleluia. Quando Jesus Cristo diz, olha, sem mim nada podeis fazer, é porque sem Ele nós nada podemos fazer, literalmente. Eles foram pescar, mas esqueceram de levar Jesus com ele. Assim é nós não podemos esquecer Jesus, por isso que a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus, aleluia, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. A palavra do Senhor vai dizer para nós que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque onde há justiça, há paz, e nós fomos justificados por Jesus Cristo, por isso nós temos paz com Deus, e por isso nós temos a alegria do Espírito Santo habitando em nossas vidas, aleluia. E o interessante é que o dia vai passando e a palavra vai falar para nós, que quando chega a noitinha, Jesus Cristo olha para Pedro e diz, Pedro, tu me ama a mais do que esse? E ele diz, sim Senhor, eu te amo. E de repente ele faz novamente a mesma pergunta, Pedro, tu me amas mais que esse? E ele diz, Senhor, eu te amo. E o Senhor diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Mas de repente o Senhor fala novamente, Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece naquele momento, talvez lembrando que outrora tinha negado o Senhor. Mas naquele momento Pedro, como era ousado, Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. E o Senhor diz novamente para ele, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus Cristo estava tratando com Pedro. Jesus Cristo viu quando Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Jesus Cristo, ele vê quando nós choramos, quando nós nos arrependemos, quando nós pecamos contra ele, porque a palavra diz que não há quem não peque. Pecamos por palavra, pensamentos, por atitudes, nós estamos sempre pecando. E a palavra do Senhor diz que quando nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, nós temos um advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo, intercedendo por cada um de nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor, que quando Jesus Cristo, ele vai subir aos céus, ele chama os seus, e diz a palavra do Senhor que tinha mais ou menos uns 500 naquele dia, que ele vai assuntar aos céus, mas antes ele diz aos seus discípulos, olha, ficai em Jerusalém, até serem revestidos de poder, até que se cumpra a promessa do meu Pai, ou seja, a promessa que está lá em Joel, que o Senhor diz que chegaria um dia, que derramaria sobre toda a carne o seu Espírito, aleluia. E eles eram em um número de mais ou menos 500, isso foi no 40º dia, quando Jesus assunta aos céus. Mas a palavra do Senhor também vai dizer para nós, que quando chega o dia de Pentecostes, ou seja, 10 dias apenas, depois que Jesus tinha prometido que ia descer sobre eles o Espírito Santo, nem todos perseveraram. Diz a palavra do Senhor que no cenáculo estava em número de quase 120, ou seja, devia ter algum jovem que não era contado na época, e a palavra vai dizer para nós que eram quase 120, ou seja, eles perseveraram durante 10 dias em oração ao Senhor, todo o dia em constante oração, até que no dia de Pentecoste, diz a palavra do Senhor, que veio um som
como de um vento veemente, como línguas de fogo, e desceu sobre cada um deles. E diz a palavra do Senhor, que a partir daquele dia, nenhum deles foram os mesmos. Aleluia. Assim é quando o Espírito Santo adentra os nossos corações. Nós jamais seremos o mesmo. Vai dizer a palavra para nós que Pedro, antes de ser um homem de oração, era um homem medroso. Antes de ser batizado com o Espírito Santo, era um homem medroso. Era um homem que temia os judeus, era um homem que vivia se escondendo. Mas a palavra do Senhor nos diz que a partir do momento que ele se dispôs a orar, a buscar a face do Senhor, ele é batizado com o Espírito Santo do Senhor, que a partir daquele momento, Pedro não é mais um medroso. Diz que a partir daquele momento, ele se torna verdadeiramente um homem ousado pela fé. E eles saem dos cenáculos, porque eles estavam ali escondidos com medo dos fariseus, com medo de serem presos. Mas a partir daquele momento, diz a palavra do Senhor que eles estavam tão cheios de Deus, eles estavam tão cheios de Jesus Cristo, que não tinha mais medo, a morte não era mais nada, porque Jesus Cristo vive, aleluia. E diz a palavra do Senhor que eles saem naquele momento e vão até o templo, e alguém olha e diz: olha, eles estão bêbados. Aí Pedro toma a palavra, porque Pedro era usado pela fé. Ele diz: olha, varões judeus, a esta hora nós não estamos bêbados. Ou seja, era 9 horas da manhã e o judeu não bebe antes do horário do almoço. Diz: olha, nós não estamos bêbados, mas isso é o cumprimento. Aí ele começa a pregar o evangelho, ele começa a falar: isso é o cumprimento de Joel. Jesus Cristo, sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? Deus o ressuscitou, e ele está à destra do Pai. E ele começa a pregar sobre Jesus, e diz a palavra do Senhor que o coração deles se compungiram, e eles disseram para Pedro: o que nós devemos fazer? E Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Aleluia. É se converter, é entender que é um pecador, é entender que necessita de Jesus Cristo, porque só Ele pode perdoar pecados. Aleluia. O padre não pode, o pastor não pode, o presbítero não pode, o bispo não pode, o apóstolo não pode, mas Jesus Cristo pode perdoar todo e qualquer pecado. Não importa o que tenhamos feito, não importa o que você fez, não importa se você foi fraco, se você o abandonou, assim como Pedro, é só se arrepender, orar ao Senhor e pedir perdão. E diz a palavra do Senhor que a sua justiça nos justifica diante do Pai, aleluia. E agora nós vamos ver um Pedro diferente, um Pedro agora que é um homem de oração. E diz a palavra do Senhor que certa feita está ele e João indo à hora nona, a oração no templo. Pedro agora é um homem de oração. E diz a palavra do Senhor que quando eles estão chegando à Porta Formosa, ali tinha um coxo, que talvez vivesse ali desde a sua tenra mocidade, pedindo migalhas, dependendo dos outros, excluído da sociedade, vivendo de moedas, vivendo do favor de outros. Mas quando Pedro e João chegam perto dele, ele pede uma moeda, e Pedro e João diz: olha para nós, olha para nós. E talvez naquele momento ele se alegrou, vai sair alguma coisa, né? Mas Pedro diz para ele: olha, não temos ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, aleluia. E diz a palavra do Senhor que naquele momento, Pedro e João pegam nas mãos dele, e ele se levanta de um salto, e aquele homem que era coxo, no nome do Senhor, ele foi curado, aleluia. É Deus operando na vida de Pedro, é Deus operando maravilhas na vida de Pedro. E diz a palavra do Senhor que quando eles adentram o templo, aquele rapaz
era muito conhecido e todo mundo se admira, porque ele era coxo e de repente ele está andando. E novamente, Pedro começa a pregar a Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor, que mais 4.000 pessoas foram alcançadas pelo poder da palavra de Cristo Jesus, foram transformadas, foram tocadas, foram impactadas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Às vezes nós falhamos na nossa caminhada com Jesus, nós pecamos, e às vezes nós pensamos que está tudo acabado, às vezes nós pensamos que não dá mais, que o Senhor não ouve mais as nossas orações, que o Senhor não quer mais nos usar, que o Senhor não quer saber de nós. Mas a palavra mostra para nós que Jesus Cristo foi ao encontro daquele que o tinha renegado. E hoje não é diferente, porque a palavra do Senhor vai dizer para nós que Ele não mudou. Então, se você, por alguma situação, saiu da presença do Senhor e acha que para você não tem mais jeito, a palavra do Senhor diz para nós que a árvore, que ainda que cortada, se ela permanecer junto ao ribeiro de águas, ela reverdecerá. E a palavra do Senhor é a água pura que traz vida aos nossos corações. Não importa o que você fez, não importa qual foi o teu pecado, Ele tem poder para perdoar todos os pecados, aleluias. A palavra diz para nós que no tempo da lei, e eu já estou encerrando, o adultério era passível de morte, de apedrejamento. E a palavra mostra para nós que de repente ele está em frente do templo ali ensinando, ele está abaixado escrevendo com seu dedo em terra, e os fariseus trazem uma mulher para ele e diz: olha, esta mulher foi pega no ato do adultério. A lei diz que as tais devem ser apedrejadas. Que dizes tu? E diz a palavra do Senhor que ele estava abaixado, continuou escrevendo em terra, e eles ali tentando a Jesus. E de repente, quando ele levanta a sua cabeça, ele diz: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz a palavra do Senhor que começou pelos anciãos, foram saindo, e quando Jesus se levanta, só está aquela mulher. E ele olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? Aí ela diz: não, Senhor. E ele diz para ela: nem tampouco eu. Vai e não peques mais. Ele não veio para matar, roubar e destruir. Nós já temos um que opera. A palavra do Senhor diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. E a palavra do Senhor mostra para nós que o mesmo Espírito que atuou em Pedro, Tiago, João, Filipe, que atuou em Paulo, Ele continua atuando na igreja do Senhor ainda hoje. Ele continua operando em nossos meios. Basta apenas seguirmos aquilo que Pedro fez, nos arrependermos, se voltarmos para Ele e orarmos, colocarmos diante dEle todos os dias aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Buscar o reino em primeiro lugar é, antes de sair, não esquecer de levar Jesus conosco. É orar, é buscar a presença do Senhor. Todo dia, antes de sair, ore ao Senhor. Peça para Ele ir contigo, para Ele estar contigo, porque aonde Ele estiver contigo, a tempestade virá, mas é Ele que acalma a tempestade, porque a voz dEle
O mar obedece, o vento ouve, tudo ouve, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. São todas as coisas. João vai falar isso para nós. Olha, tudo que nós vemos, tudo foi criado por Ele, e sem Ele, nada do que existe, existiria. E ele ainda fala, olha, nós tocamos no verbo vivo. Porque a palavra vai dizer para nós que no princípio Ele era o verbo. Ele estava com Deus e Ele era Deus. E a palavra mostra para nós que Ele continua sendo Deus. Assim como Ele operou na vida de Pedro, eu tenho certeza que Ele pode operar na minha e na tua vida, conforme a sua palavra. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa se você se afastou dele, ele jamais se afastará de ti, porque a sua palavra diz: eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Ele está conosco na bonança, Ele está conosco na tempestade. E quando Ele está conosco, a tempestade vai se acalmar. Porque a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não somos melhores que os outros, mas nós temos algo melhor que os outros em nossas vidas, que é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, operando em nosso favor. E a sua palavra diz: operando eu, quem poderá impedir? Fique com essa palavra para meditação. E as palmas louvem o Senhor.